Olá, amigos, tudo bem? Quero falar sobre um tema muito importante, muito atual, que é a violência contra a mulher. Na realidade, é um tema já exaustivamente debatido, mas carece, necessita cada vez mais de uma discussão mais aprofundada, uma discussão mais embasada e, sobretudo, uma proposta, uma tentativa de proposta sobre soluções para melhorarmos esse assunto ou essa tragédia que nós enfrentamos em nosso país. Muitas vezes, no dia a dia, não nos damos conta da dimensão ou dessa dimensão que chama-se violência contra a mulher. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ele é parte da nota do nosso curso de filosofia, bacharel em filosofia, do grupo universitário Ninter, tá? Eu sou aluno e estou na reta final aí para finalizar o bacharelado em filosofia. E esse tema é um tema extremamente importante, não só para a filosofia, mas para todas as demais disciplinas. E é um tema importante para a nossa sociedade, esse assunto que deve ser debatido. O detalhe é que muitas vezes nós não percebemos a dimensão disso. E só olhando os números que nós somos capazes de entender a grande necessidade da discussão do tema. E quando eu comecei a ler artigos, ver vídeos sobre e ver alguns dados estatísticos, eu confesso que eu fiquei estarrecido com a dificuldade e com como esse tema, de certa forma, apesar dele estar evidenciado, ele não tem tanta ênfase na sociedade. Ele é um tema ainda muito camuflado. Veja, a violência contra a mulher ela tem várias nuances, né? Não somente a violência física, como psíquica, existem vários tipos de violência contra as mulheres e é um negócio que assusta quando a gente vê os números. Só falar um pouquinho de números me chamou a atenção. Olha que loucura, a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil, parece brincadeira, né? Olha só, 43.500 mulheres foram assassinadas na última década, 40 delas em suas próprias casas. Olha alguns números que vai nos deixando assim extremamente preocupados. Depois eu quero fazer um pouquinho a relação com a minha cidade, que é Umuarama, um pouquinho com o Paraná também, para nós observarmos que essa é uma tendência. É óbvio que alguns estados um pouco mais preocupante, mas de forma geral essa é uma tendência em todo o país e vocês podem consultar isso mais claramente no Atlas da Violência, que é um site que está aberto para todos acessarem. Olha que número interessante, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. Olha que coisa maluca. Uma entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem, conhecido ou não. E o que chama a atenção é que 68% das mulheres evitam denunciar o seu agressor por medo. E normalmente o parceiro, o marido ou o namorado é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. Ou seja, é um negócio maluco que mesmo com uma lei tão boa quanto a lei Maria da Penha, a gente não vê a violência diminuir. Obviamente, existe sim uma diminuição, mas ela não é tão significativa quanto a necessidade e os nossos propósitos enquanto sociedade. Olha que interessante, eu estava vendo o número no Paraná de violência entre 79 e 2017. É impressionante, você sair da casa de 80, 90 casos por ano e chega a números assustadores em 2017. Olha que e uma coisa que me chamou muita atenção para debater um pouco o tema e talvez localizarmos mais a situação e tentar deixar isso mais real, porque muitos de nós não passamos por isso, então é como se a violência contra a mulher não existisse. Olha só, conforme os dados da Delegacia da Mulher em Umuarama, isso em 2019, foram registrados 1.235 boletins de violência contra as mulheres. Isso de janeiro a 10 de dezembro de 2019. É uma média de denúncia de 3,6 casos por dia, quase 4 casos por dia em Umuarama.
A gente não tem noção disso. Se nós não olharmos as estatísticas, a gente não tem noção, a gente não vê essas coisas. Nós não estamos constantemente na delegacia para ver isso. Nós estamos dizendo que são 4 denúncias por dia, basicamente, na delegacia de Umuarama. Fora que muitas mulheres não denunciam. E olha que interessante, esse medo, essa dificuldade faz com que desses 1.235 boletins de violência contra a mulher que é registrado na delegacia da mulher de Umuarama, apenas 600, estamos falando de 2019, ok? Apenas 623 tiveram inquérito estourado e 396 deles tiveram medidas protetivas concedidas às vítimas. É incrível como isso vem aumentando. Em 2018 o número foi menor, apenas 1.012 denúncias contra 1.235 em 2019. Enfim, isso nós estamos falando de pessoas que denunciaram, abriram boletim. Fora aqueles casos em que houve violência, e eu tenho certeza que foi muitos, e que eles não se tornaram estatísticos, ou seja, não tem boletim falando sobre. Enfim, eu estou tentando mostrar que a violência é algo no Brasil. Estou tentando dizer que isso também ocorre no Paraná e que também na minha cidade, Umuarama, ocorre. E os números são realmente desafiadores, tá? Enfim, a proposta, tem várias propostas para se melhorar isso. A Lei Maria da Penha ajudou muito já nessa tentativa de melhoria ou, enfim, essa tentativa de acabar com a violência contra a mulher, mas ainda não é o suficiente. E uma das propostas que eu penso que poderia fazer toda a diferença é ter disciplinas voltadas para essa luta contra a violência nas escolas públicas, né? E também escolas particulares, enfim, em todos os anos, em todos os períodos onde essa educação existir, ter uma disciplina contra a não violência. Eu não falo não especificamente contra as mulheres, mas nenhum tipo de violência, porque uma violência vai derivando na outra, tem um efeito dominó. Uma ação 2, que é muito importante, mais reforço na mídia, tanto televisiva quanto a rádio e redes sociais, reforçando a importância de se combater, de se não aceitar e de denunciar essa violência contra as mulheres e de se levar a cabo essas denúncias, tornando inquérito e de fato que as pessoas que cometeram essa violência que paguem por isso. Falando um pouco nisso, até me chamou a atenção, a maioria dessa violência ela é geral no país, mas está nas camadas menos abastadas da sociedade, aquelas mais sofridas, onde as mulheres muitas vezes são vítimas dessa violência, mas normalmente não denunciam, sobretudo pelo medo de perderem ali, de ter seus maridos, enfim, seus companheiros presos e faltar alimento dentro de casa. É um negócio maluco, mas as pessoas, lamentavelmente, não denunciam por esse medo, tá? Uma terceira ação que eu acho muito interessante, né, é garantir, e essa é bem bacana, garantir cotas, se for necessário, inicialmente, com datas previstas para o fim, evidentemente, onde parte das lideranças de todas as instituições do Brasil tenham, né, mulheres na liderança. Eu acho que a gente começa a mostrar a importância da mulher para a sociedade, né? Até porque a maioria dos espaços, sobretudo de liderança, são espaços de liderança, né? São espaços masculinos nessa sociedade nossa patriarcal, né? Onde ela está muito estruturada para os homens se darem bem. E qual que é a ideia? A ideia é ter mulheres no poder. Um exemplo, quem que é presidente da empresa? A fulana, uma mulher. Isso mostra o quanto as mulheres têm de fato competência para fazer mudanças, enfim, para liderar, e aí a gente começa a mostrar a força dessa mulher, e com isso, na minha opinião, se diminuiria essa violência, né? Agora, é óbvio que tudo isso teria que ser implementado para ser testado. Outra coisa importante aqui são discussões, vou passar aqui 10 minutos falando sobre isso, não quer dizer que eu vou esvaziar o tema, até porque o tema merece a discussão, mas o meu intuito ao pôr esse tema no canal aqui do YouTube é mostrar que existe uma violência, tem mulheres sofrendo em relação a isso, é uma dor, é uma chaga, vamos dizer, aberta na nossa sociedade que a gente precisa tratar, ou se não tiver tratamento, cada vez mais essa situação vai piorar. E uma quarta ação
que eu proponho também para melhorar essa situação e, de fato, extirpar a violência, ou qualquer tipo de violência na sociedade, mas como nós estamos falando da mulher, qualquer tipo de violência contra as mulheres, é garantir que a Lei Maria da Penha de fato seja efetivada, e que todo agente público responsável pela execução, né, das medidas protetivas, etc., sejam responsabilizados caso não executem aquilo que de fato tem que ser feito, ou seja, a omissão seja considerada crime. É óbvio que a gente sabe das dificuldades todas dos aparelhos estatais que não são efetivamente bons para manutenção da lei, mas ainda assim uma cobrança efetiva de que os agentes façam a lei acontecer e que, se caso não faça, que tenha sanções contra essas pessoas, porque o assunto é extremamente sério e precisa de medidas mais enérgicas. Enfim, alguns insights apenas que eu estou dando, isso não quer dizer que vá se resolver tudo e muito menos que eu vou aqui esgotar o tema da violência contra a mulher. Muito pelo contrário, esse vídeo tem o intuito de mostrar a relevância, a necessidade de termos, de acabarmos, né, com a violência que, eu repito, é uma chaga em nossa sociedade e que não é só no Brasil, mas é no local, na sua cidade tem violência, você não sabe disso, no seu bairro tem violência, você não sabe disso. Esse exemplo que eu dei aqui de 2019, da cidade de Umuarama, é muito emblemático, uma cidade aí de não chega a 120 mil habitantes. Em 2019, 1.235 boletins foi registrado de violência contra a mulher na delegacia, e desses aí, olha que loucura, em um ano nós estamos falando de praticamente 4 casos por dia. É muita coisa. Diz que foi registrado, imagina aquilo que não foi, tá certo? Enfim, concluindo o vídeo aqui, eu queria apenas reforçar que cada um de nós somos responsáveis por diminuir essa violência contra as mulheres. E, enfim, podemos sim sermos agentes transformador da sociedade e ser mais uma voz a gritar, a denunciar os crimes contra as mulheres, que realmente é um negócio absurdo. Em pleno século XXI é algo inconcebível, né? Acho que cada vez mais a igualdade de gênero é o nosso desafio, tá certo? Como sociedade, como seres humanos e como indivíduos responsáveis por termos uma sociedade cada vez melhor. Afinal de contas, nós indivíduos compomos a sociedade, somos responsáveis também por ela. É isso. Obrigado a todos. Forte abraço.